Afinal, como entender e analisar as métricas no tráfego pago, no seu marketing? Muitas pessoas se pegam totalmente presas em relação ao que analisar, como tomar decisão, quais são as principais métricas, e eu vou te ensinar tudo nesse vídeo. Talvez você ainda não me conheça, meu nome é Matheus Sussi, eu já estive por trás de projetos que faturaram múltiplos 8 dígitos, já gerei mais de 600 milhões dos meus clientes, estando 100% nos bastidores, já investi pessoalmente mais de 80 milhões de reais em tráfego, mais de 300 projetos focados, onde tanto parte de estratégia quanto a parte de tráfego de alguma forma eu contribuí, e eu tô aqui hoje para te trazer alguns insights que eu demorei alguns anos para de fato entender, compreender e conseguir digerir esse tipo de coisa, esse tipo de informação aqui para vocês hoje. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal aí se você tá curtindo, se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui também, sugira o seu tema, vai ser muito bem-vindo com certeza. Eu quero começar aqui trazendo uma questão muito importante para vocês e eu vou separar em 3 etapas, são 3, digamos assim, módulos. O primeiro módulo são as métricas primárias. O que são as métricas primárias? São as métricas mais importantes do processo. É aquilo que você tem que olhar primeiro. É o que, se aquilo estiver ruim, o resto não importa. Tem que arrumar aquilo, essas métricas primárias, para depois olhar para outras coisas. O segundo bloco nós temos as métricas secundárias. Métricas secundárias são métricas que nos dizem como está a performance geral do processo. Esse bloco em si nos permite fazer um diagnóstico de onde está o problema, principalmente. E terceiro, nós temos o bloco das métricas terciárias, e muitas pessoas olham para essas métricas que, na maioria das vezes, são completamente irrelevantes, mas que muitas pessoas dão importância real para isso. Matheus, fala um pouco mais. Vamos falar sobre cada uma delas um pouco mais detalhadamente. Primeiro, métricas primárias. Nós temos custo por resultado, volume de resultados, valor gasto, custo por lead, entre outras coisas, né? Então eu vou dizer resultado, valor gasto e custo por resultado, independente de qual seja o resultado final que você quer, de forma muito simples. Isso daí, se estiver ruim, todo o resto não interessa. Você tem que olhar para isso, e aí os próximos passos são o quê? Os próximos passos é você voltar no processo, ir passo a passo, entendendo em cada uma das etapas, começando talvez pelas métricas secundárias e depois para as terciárias. Mas a primeira coisa para entender se tá bom ou se tá ruim é métrica primária. Lead, custo por lead, valor gasto. Venda, custo por venda, valor gasto e assim por diante. Se está satisfatório, se o custo por resultado está dentro daquilo que você quer ou não. Não existe fantasia. Não importa se meu alcance é 500 milhões, se sei lá quanto, se o meu custo por resultado, meu valor gasto, meu número de resultados não está condizente com o meu modelo de negócio. Então, tendo dito isso, agora nós vamos para as métricas secundárias. Talvez as métricas tão... pouco menos, assim, vou colocar um degrauzinho abaixo, talvez. das métricas primárias, mas não menos importantes, tá? Quais são essas métricas? Eu digo o seguinte, são métricas que marcam o processo e elas são métricas de performance. Como assim, Matheus? Quais são elas? CTR. CTR indica a qualidade do seu anúncio, o quão bem feito, o quão chamando atenção ou não está. Aqui tem um parênteses, tá? Anota isso, porque isso aqui é chave de quem realmente tá no campo de batalha e tá fazendo não só para uma coisa ou pegando uma regrinha aqui, mas quem entende de princípio e de todo. CTR bom não necessariamente quer dizer anúncio bom ou anúncio que vai converter. Eu vou repetir. CTR bom não necessariamente quer dizer anúncio bom, muito menos quer dizer que vai converter. Porque eu já vi em muitos projetos, muitos não, né? Vamos dizer em alguns projetos, em algumas dezenas de projetos, a gente diminuir o CTR, com essa diminuição, o público ser mais qualificado, menos gente clica, mas as pessoas que clicam são mais qualificadas, a abordagem é mais direta e o resultado de conversão ser melhor. Isso acontece. Depois disso, Matheus, o que nós temos? Aqui só um outro parênteses para você entender o princípio. Você precisa mapear o processo e entender as quebras dele. Matheus, como assim? Então, CTR é as pessoas veem o anúncio e clicam no anúncio. Então, é essa taxa de conversão. Qual é a próxima que eu normalmente olho ou que normalmente estão nos meus processos? Connect Rate. Connect Rate é a taxa de carregamento da página. É a relação entre as pessoas que clicaram no anúncio e que de fato
fato esperaram a página carregar. Porque acredite ou não, a gente costuma perder 15 a 30% das pessoas em métricas normais só porque elas não esperam a página carregar por completo. Então, às vezes, uma otimização simples de deixar a página mais leve pode mudar totalmente o seu jogo, o seu custo por lead, o seu custo por resultado. Depois, Matheus, existem aqui algumas variações nos próximos passos. Às vezes você está rodando venda direta. Então, se você está rodando venda direta, você vai ter ali a taxa de pessoas que vêm à página e vão para o checkout e das pessoas que compram e que estão no checkout e de fato compram. Aí, vamos lá. Nessa última métrica, nós temos, por exemplo, a qualidade do checkout, a taxa de conversão do checkout, a qualidade da página ali um pouco antes. Eu capto lead. Legal, então é a conversão da página para a pessoa virar lead. Mas isso, mas aquilo. Então, assim, de forma simples, eu preciso que você entenda o princípio, tá? O princípio é o quê? Pegar as quebras de processo, mapear e ter uma métrica para você entender realmente se está bom ou se está ruim, baseado no seu padrão. Vou repetir, tá? Isso é muito importante porque a gente olha para o mercado, olha para o vizinho, olha para o fulano, olha para o ciclano e tem um monte de regrinha besta no marketing digital que a maioria delas você pode pegar e jogar no lixo. Por quê? Porque o que é verdade para um não necessariamente será verdade para outro. As médias, os pontos bons, digamos assim, os pontos, vamos dizer, pontos doces de métricas de CTR, etc., varia completamente de nicho para nicho, de ticket para ticket e etc. Você normalmente vai ter os seus padrões baseado na sua experiência. Matheus, estou começando agora a rodar as minhas coisas na minha empresa, na minha operação, etc. Ótimo, você vai começar a investir dinheiro para entender as métricas, para entender como funciona o seu jogo, tá bom? E por último, nós temos as métricas terciárias. Uma vírgula nisso tudo é o seguinte: normalmente todas as decisões e otimizações são feitas em métricas primárias e secundárias. Aí nas métricas terciárias nós temos alcance, impressões, nós temos que alcance é a quantidade de pessoas únicas que viram um anúncio e impressões é a quantidade de pessoas totais que viram um anúncio. Nós temos também frequência, CPM, entre outras coisas. Matheus, não sei o que, o meu CPM, ele aumentou e minhas campanhas estão ruins. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você entender, porque CPM não é, nem nunca será fator determinante para, de fato, trazer ou te falar qual é a performance da sua campanha especificamente, da sua estrutura de marketing como um todo. Nunca será. Entendo por quê. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Se você estivesse pagando R$1.000 no CPM, mas dentro do seu custo por aquisição, você manteria a campanha ou você pausaria? Sinceramente. Bom, eu mantenho. Com certeza mantenho. E em muitos projetos, eu já com CPM de R$100, R$150, eu escalando assustadoramente porque estava dentro do meu custo desejado. Simples assim, tá bom? Tendo entendido isso, eu quero trazer mais um ponto. Só isso que eu falei não basta para você, de fato, zerar o jogo. Você precisa de mais coisa. Obviamente que depende da sua operação, mas você que trabalha com time comercial, você que tem uma operação um pouco mais complexa, que depende de atendimento, você vai ter os seus KPIs, as suas métricas, as suas metas de marketing, mas também nós temos o comercial e essas duas estruturas precisam se conversar. Então você precisa ter uma visão holística do processo, mapear todas as quebras, entender, baseado, vamos lá, no marketing é fácil a gente saber o custo por lead, é só ver lá quantos leads tem, ver quanto gastou e fazer a divisão, fantástico. Ou olhar no próprio gerenciador de negócios, anúncios, Facebook Ads, Google Ads e assim por diante. Mas e se você tem um time comercial e você capta o lead num preço barato, mas ele não compra? Então você precisa fazer essa junção, ter uma visão holística de tudo, entender e mapear todas as quebras para falar, bom, quando nós temos essas métricas, a conversão é tal. Quando nós temos essas métricas, a conversão é X. Aquelas Y e assim por diante. Porque a partir disso você de fato vai conseguir tomar alguma decisão assertiva, tá? Se você depende de time comercial, de algum terceiro ou de algum processo externo que não compra diretamente nas campanhas, é importante, na verdade, essencial que você entenda tudo isso. É essencial que você entenda que o marketing ele vai só até determinado lugar. A partir daquele momento é comercial. E aí, obviamente, tendo uma boa comunicação entre ambos os lados, você entende se a pessoa que está vindo para o time comercial ela é qualificada ou ela tá dentro daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido. Se o custo, pensando numa conversão X de vendas lá no final, vai ser saudável ou não para a empresa, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa visão holística talvez é o que mude o seu jogo no final das contas. E no final das contas você vai ter as métricas primárias, secundárias e terciárias do seu time comercial
comercial, por exemplo. E você pode aplicar isso para basicamente tudo, tá bom? Basicamente tudo. Isso daqui é uma visão empresarial de grandes empresas que eu tô te trazendo hoje, que eu vejo muita gente que fatura às vezes múltiplos milhões de reais por mês não tendo dentro da sua própria empresa, tá? Então assim, eu espero que você realmente tenha gostado, que tenha feito sentido. Deixe seu comentário com a sua consideração, com a sua sugestão. Deixe seu like se você gostou do vídeo realmente e já se inscreve no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos. Neste atual momento que eu tô gravando o vídeo, nós teremos vídeo toda quinta-feira às 18h30, beleza? Um grande abraço e até a próxima.